Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Hoje nós vamos dar introdução a uma nova lição, baseado em Mateus capítulo 5, que é o Sermão do Monte, ou seja, as bem-aventuranças. Então, para introduzir esta lição, nós vamos ver o que nós vamos estudar a partir de agora, a respeito das bem-aventuranças. Como define a bem-aventurança? Quem são os bem-aventurados? Então vamos lá. Como você define o termo bem-aventurado? Na Bíblia, a palavra bem-aventurado é usada para se referir àqueles que desfrutam da bênção divina, ou seja, aqueles que são ricamente abençoados por Deus. As bem-aventuranças se referem a um estado sobrenatural de felicidade, super feliz, felicíssimo, ou contentamento duradouro que não é baseado em circunstâncias externas, mas sim através dos frutos do Espírito Santo na vida do cristão. Então, esse estado de bem-aventurança, ou seja, ser bem-aventurado, não depende das circunstâncias ao redor, mas sim o que está dentro do cristão. Todo aquele que crê em Cristo Jesus tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo faz aflorar os frutos do Espírito Santo, as qualidades essenciais do cristão, que podemos ver nas bem-aventuranças e também podemos ver em Gálatas capítulo 5, onde fala dos frutos do Espírito. O que as respostas a respeito dos bem-aventurados revelam a respeito de seus autores? Nós vamos ver duas coisas. O que revela a respeito da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e o que revela no coração daquele que é bem-aventurado. Então, o que as respostas revelam a respeito de seus autores? A palavra bem-aventurado revela o estado abençoado daqueles que, por seu relacionamento com Cristo e com sua palavra, foram alvos das bênçãos de Deus, recebendo o amor, o cuidado, a salvação, a alegria verdadeira, a paz que excede todo entendimento e sua presença diária através do Espírito Santo. Então nós vemos aqui que aquele que é abençoado, ele é bem-aventurado. Então, quando nós vimos o que é ser bem-aventurado, nós vemos que aquele que é bem-aventurado é aquele que é abençoado. E nós vemos que o que revela a respeito dos seus autores, o autor da bem-aventurança é Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, e isto aplicado pelo Espírito Santo. Então a Trindade trabalha para que aquele que crê em Cristo Jesus seja bem-aventurado. E sendo bem-aventurado, ele vai receber o amor, o cuidado, a salvação, a alegria verdadeira, a paz que excede todo entendimento e a presença de Deus através do Espírito Santo. Qual é a mensagem do Sermão da Montanha? As bem-aventuranças? Qual é a mensagem? Nós vamos ver que mostram como viver de forma verdadeira, alinhada com os valores e princípios divinos, valores e princípios de Deus, buscando justiça, amor e humildade em todas as situações da vida, em vez de buscarmos a felicidade nas coisas do mundo. As bem-aventuranças nos convidam a viver com propósito, confiando em Deus e construindo um relacionamento com Ele que leva à verdadeira alegria e paz. Então, a mensagem do Sermão da Montanha, ou as bem-aventuranças, ela mostra um estilo de vida, de santificação, de uma plena comunhão com Deus e de uma plena comunhão de uns com os outros, baseado no amor, na humildade em todas as situações da vida. É isso que demonstra
a mensagem do Sermão da Montanha. E o caráter também do cristão, o caráter do cidadão dos reinos dos céus. E ele é baseado no Sermão da Montanha. Quais são as condições necessárias para recebermos as bênçãos do reino de Deus, para sermos bem-aventurados? Quais são as condições necessárias? Para recebê-las, devemos viver segundo os padrões revelados por Deus nas Escrituras, e nunca pelos padrões do mundo. Então, para sermos bem-aventurados, nós temos que morrer para o mundo e vivermos para a glória de Deus. Não seguir o padrão do mundo, mas seguir o padrão divino, o padrão de Deus, que é revelado nas Escrituras Sagradas. Quais os padrões revelados nas Escrituras? Ou seja, os padrões revelados nas Escrituras são: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivais tu e a tua descendência. Deuteronômio capítulo 30, verso 19. Ou seja, a primeira condição necessária para recebermos a bênção de Deus é escolher a vida. O que é a vida? É Jesus Cristo. Ele diz isso em João capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, a primeira condição é escolher, pois, a vida. Porque é isso que Deus propõe para nós. A vida e a morte, a bênção e a maldição. E Ele não deixa escolher, Ele já mostra. Escolhe, pois, a vida, para que você viva e a tua descendência também. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías capítulo 55, verso 6. A segunda condição necessária para recebermos as bênçãos são buscar ao Senhor, invocar ao Senhor, porque Ele está perto. Ele está com os ouvidos atentos ao seu clamor e Ele vai responder às suas orações. Então, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Em Mateus também, Jesus ele fala isso, Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Lucas capítulo 3, verso 8. A terceira condição necessária para recebermos as bênçãos do reino de Deus é produzir frutos dignos de arrependimento. Ou seja, arrepender e confessar os nossos pecados, para termos vida. Então você vê, Ele propõe a vida, Ele nos manda buscar enquanto pode achar, invocar enquanto está perto, nos arrepender dos nossos pecados e confessar os nossos pecados para termos vida. Então, nós vamos ver que os frutos do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, a última condição que nós estamos vendo aqui, e há outras condições também, mas a última condição que nós queremos compartilhar é essa. O fruto do Espírito Santo. Se o Espírito Santo está em você, você tem que produzir esses frutos. Você tem que ter amor, alegria, paz, longanimidade, que é suportar o outro, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses é o caráter do cristão. E assim ele vai receber as bênçãos. E eu esqueci desta última aqui, que está em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a última condição necessária aqui que o texto nos mostra é que nós temos que cultuar ao Senhor, oferecer a nossa vida como culto agradável ao Senhor. Não nos conformar com este mundo ou com este século, mas transformar a nossa mente para experimentar a vontade de Deus, que é boa, que é agradável, que é perfeita. E assim nós vamos ser cada dia mais e mais abençoados pela fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo capítulo 2, verso 15 e 16. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Ou seja, seja aprovado por Deus. Viva de conformidade com a palavra de Deus, não se envergonhando do evangelho, não se envergonhando de servir a Deus de fato e de verdade. E assim seremos muito, mas muito mesmo, abençoados por Deus. Quem você considera bem-aventurado? Pense bem. Quem podemos olhar e dizer, olha, aquele lá é bem-aventurado? É interessante que quando o jovem rico vai até Jesus, ele fala, bom mestre. E Jesus já rebate ele. Bom é só Deus. Bom é só Deus. Então, se Jesus, que é bom, que é bem-aventurado, aponta isso para o jovem rico, quem que são os bem-aventurados? Quem que nós podemos apontar? Então vamos ver, queridos, que quando começarmos a estudar as bem-aventuranças, veremos que o padrão divino, o padrão de Deus, é totalmente diferente do padrão humano. Por quê? Primeiro, o padrão humano acha que os bem-aventurados têm tudo do bom e do melhor. São ricos, são fartos, têm grandes fortunas. Essa é a nossa visão daquele que é bem-aventurado. Mas e o padrão de Deus? O padrão de Deus é mais elevado. É rico em misericórdia, em amor, em paz e etc. Esses são os bem-aventurados pelo padrão divino. Você vai ver que o padrão divino é bem-aventurado os pobres, os humildes de espírito, os que têm sede, fome de justiça. Então, o nosso padrão não reflete o padrão divino. O padrão divino é mais elevado para aqueles que são bem-aventurados. Então, o que nós aprendemos hoje nessa introdução? O que nós vamos ver nesta caminhada? Quem são os bem-aventurados? O que os bem-aventurados revelam a respeito do seu caráter? Qual é a mensagem do Sermão da Montanha, das bem-aventuranças? A mensagem é como ele se porta na sociedade e como ele se porta diante do Senhor. Os bem-aventurados, a mensagem do Sermão da Montanha é mostrar o caráter do cidadão do reino dos céus. Quais são as condições necessárias para recebermos as bênçãos do reino de Deus? Nós vimos ali, escolher a vida, buscar ao Senhor, produzir frutos de arrependimento, ser aprovado por Deus, cultuar ao Senhor, não se conformar com este século, não se conformar com este mundo. Então, essas são as condições do reino de Deus. Quem você considera bem-aventurado? É isso que nós vamos aprender nesta caminhada. E eu convido a você a caminhar comigo e a ser bem-aventurado em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, trabalhe isso em nosso coração, para que realmente nós sejamos felizes, muito felizes, em servir ao Senhor e a ser servo um do outro, amando ao Senhor e amando ao próximo como a nós mesmos. Ensina, Senhor Deus, a moldar o nosso caráter pela Tua palavra, pelo Teu padrão e não pelo padrão do mundo, Senhor. Nós não queremos, Senhor Deus, viver
para o mundo, mas viver para a tua glória. Abençoe cada família, cada ouvinte. Transforma esses corações para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.